paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. E hoje teremos a última lição desse trimestre. Estamos estudando sobre os grandes reis de Israel. São histórias de guerras, fracassos e conquistas. Uma revista comentada pelo pastor Gesiel Gomes. Eu sou o professor Marcelo Coimbra e vamos abordar a lição de número 13, com o título Josias, o último monarca benevolente de Judá, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, número 55, da editora Central Gospel. Minha gratidão a Deus pela vida do irmão Edvanei, um grande servo do Senhor, um amigo, pela oportunidade de poder cooperar com os irmãos. O crente docente tem sido, de fato, um instrumento do céu para ajudar os docentes. Faça contato com ele no Instagram, @Edvanei Fernandes, e se informe sobre a Sala VIP, que é um espaço top do crente docente, e compartilhe com todos os seus amigos. Querido mestre, ao longo dessa playlist nós temos aprendido que os grandes reis de Israel tiveram uma participação relevante em toda a história cristã. Com os estudos apresentados aqui de forma biográfica de importantes monarcas e sua relevância, nós temos aprendido detalhes preciosos desses homens que se tornaram grandes reis de Israel, cumprindo os propósitos de Yahvé. Nessa lição estudaremos a vida do rei Josias, um regente de Judá, sucessor de Ezequias, Manassés e Amon. Bom, o texto de ouro, o texto áureo, está registrado em 2º livro dos reis de Israel, capítulo 23, versículo 22, diz assim: Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E aí você fica atento que o nosso texto bíblico básico está em 2º livro dos Crônicas, capítulo 35, versículos 20 ao 27. Tá bom? Bom, querido professor, a gente tem por objetivo conhecer as principais características do reinado de Josias, entender como a colaboração de Ilquias foi fundamental para o crescimento pessoal e espiritual de Josias, e saber que Deus pode falar de várias maneiras, e pela percepção espiritual a gente deve e podemos entendê-las. Por introdução, a gente sabe que após a morte de Amon, Josias é conduzido pelo povo ao trono. Em 2º Crônicas, capítulo 33, do versículos 20 ao 25, vai narrar todos os feitos de seus antecedentes e a maneira como Josias é conduzido ao trono, né? Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Então, aqui nesse momento, Josias assume. Aí no capítulo 33, versículo 25, você vê esse fato narrado aí. Em meio a tanta apostasia, Josias teve por conselheiro o sumo sacerdote Ilquias, que é quem ele ouvia com bastante atenção. Os seus conselhos ajudaram muito Josias, o despertando em buscar ao Senhor. E aí, já com 16 anos, você vê isso muito claro na vida dele. Embora ele tenha assumido a tenridade, o comportamento dele foi muito diferenciado. Ele andou nos caminhos do Senhor. Você vai ver isso claro em 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Com 20 anos, já ele começa a promover uma série de mudanças, e mudanças necessárias no Reino do Sul, fazendo uma limpeza moral, uma limpeza espiritual, removendo os ídolos, destituindo os sacerdotes pagãos. Assim, ele seguiu com o trabalho de purificação, considerado por muitos estudiosos o rei mais piedoso desde Davi. Então, por isso que Josias é o último monarca benevolente de Judá. Josias entendeu que o desejo de Deus era que o povo estivesse unido contra o pecado. Então ele começa a promover a santidade ao Senhor, independente de ser o povo de Israel ou de Judá. E aí ele faz isso com maestria. Bom, o primeiro tópico vai falar da palavra de Deus quando foi encontrada no templo. Josias, já com 26 anos, ele conduziu essa grande obra de restauração, e nessa ocasião Ilquias achou o antigo rolo de manuscrito, revelando uma cópia do livro da lei, que segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, era o livro completo ou parte do livro de Deuteronômio. Os rolos haviam sido destruídos, ou postos longe do povo durante esse período de apostasia. E aí você vai ver o texto de 2 Reis 22:8, exatamente falando desse fato. Diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. O nosso comentarista põe uma nota dizendo que Edward Hindson e Gary Yates dizem que o fato de a lei não estar acessível na época de Josias revela como Judá foi indolente no período aí do reinado de Manassés. Bom, aí o tópico 1.1 vai dizer de eventos sucedentes à descoberta do livro da lei. Safã leu trechos do rolo
para Josias, que ficou preocupado ao tomar conhecimento de que Judá estava totalmente fora dos padrões de Deus. E aí o texto de 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então a gente percebe que somente se relacionando com a palavra é que percebemos o tanto que nós estamos fora dos padrões celestes. O rei Josias rasga as vestes dele em sinal de luto e ordena a Ilquias que consulte ao Senhor para saber qual seria o resultado do pecado. Então Ilquias e mais 4 homens vão até Ulda, que é a profetisa, e ela vaticina uma palavra de juízo, segundo Reis capítulo 22, dos versículos 14 ao 20, com 2 sentenças: que Deus traria mal à nação de Judá e que pouparia Josias, que ele morreria em paz, mas que ele, na verdade, essa paz seria que ele não seria testemunho, né, do exílio babilônico que o povo ia acabar sofrendo. Tópico 1.2, a gente tem aí Josias, o reformador. Então, tomando conhecimento da sentença profética de Ulda, Josias ele promove, né, uma limpeza na casa de Deus, removendo os ídolos do templo, destituindo os sacerdotes pagãos, conforme o texto de 2 Reis capítulo 13, versículos 1 ao 14. E essa reforma ela também se estendeu até as fronteiras de Israel em Betel. 2 Reis 13, e aí vai do versículo 15 ao 20. E eu creio que Deus também vai fazer grandes reformas na minha e na tua vida, querido professor. Eu não tenho dúvida disso. A gente precisa agora mencionar alguns feitos de Josias. Ele assumiu o reinado com 8 anos, agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, obedecendo os conselhos e orientações de Davi. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, conforme 2 Crônicas, capítulo 34, dos versículos 1 e 2. No versículo 3 já vai falar que ele já, no 8º ano de seu reinado, começou a buscar a Deus. E aí é o Deus de Davi, veja que era o Deus de Davi. Interessante isso. No 12º ano, ele começou a fazer essas reformas em Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes ídolos, as imagens esculpidas, os ídolos de metal. Ele derrubou, destruiu os altares dos Baalins e ele pessoalmente despedaçou os altares para queima, que eram usados para queima de incenso a Deus Aserá, que ficava acima deles. Aí ele destruiu os altares de Baal, triturando até virar cinza, mandou espalhar sobre os túmulos de quem fez o sacrifício para Baal, queimou os ossos sacerdotes pagãos sobre os seus próprios altares. Essas reformas alcançaram a cidade distante, como a gente mencionou, matou todos os sacerdotes pagãos, aniquilou a casa de prostitutos cultuais, trouxe de volta os sacerdotes de Yahvé, que estavam distantes. Ele destruiu o altar de Tofete, no Vale de Rinom. Tofete significa lugar de chama, ou Vale da Matança. E aí o sangue corria em regato, ou seja, com volume, como se fosse um riacho. O sangue dos romanos, dos gregos, dos persas, dos maometanos, dos judeus. Eram feitos sacrifícios humanos ali, eram queimados em sacrifício a Moloque, né, a Baal e ao Deus do fogo. Então, ali, depois que ele fez isso tudo, ninguém mais pôde oferecer sacrifício lá, porque ele destruiu esse altar de Tofete. Derrubou as estátuas de cavalos, carruagens dedicadas ao Deus Sol, perto da entrada do templo. Derrubou os altares edificados no terraço por Acais. Também derrubou os altares edificados nos atos por Manassés. Retirou os relicários de Astarote, que é o deus de Sidom, de Quemos, o deus de Moabe, de Milcom, o deus de Amon, de Moloque, que o próprio Salomão fez para as suas esposas. O que eram os relicários? Era o lugar que eles guardavam as relíquias. Salomão fez isso para as esposas deles. E ele derrubou também o altar e o santuário que Jeroboão construiu em Betel. Bom, demoliu os santuários na colina de Samaria e exterminou os médios, os magos e os adivinhos. A gente percebe que ele fez bastante coisa, os seus feitos não foram poucos. Isso você vai ver registrado em 2 Crônicas 34, segundo livro dos Reis, capítulo 23. Isso mostra todos esses feitos aí do rei Josias. Bom, aí o ponto 1, tópico 1.3 vai mostrar Ilquias como um adjuvante da reforma, que é quem ajudou, né, auxiliou na reforma. Ele era discreto, porém muito audacioso, e a influência de Ilquias foi essencial para as reformas religiosas e para a retomada da Páscoa do Senhor. O tópico 1.3.1 vai falar exatamente sobre essa celebração, a celebração da Páscoa, no momento em que ela é retomada. Isso representa, não é aí um ritual simples, né? É a retomada da fé hebraica de verdade. É o regresso ao mandamento divino, trazendo à memória
a libertação do cativeiro egípcio, e Josias estava disposto a corrigir essa falta, né? E aí a gente vê, tanto que no texto de 2 Reis 23, do 21 ao 23, ele tem um relato de que o rei ordenou a todo o povo que celebrassem sacrifício da Páscoa a Yahvé, ao Senhor, conforme escrito no livro da Aliança, que há muito tempo não era celebrada. Também está registrado em 2 Crônicas 35, do 1 ao 19. Bom, a gente vê que desde os dias do profeta Samuel, essa Páscoa não tinha celebração com essa envergadura, da maneira que foi feito. O próprio rei, ele pegou das suas posses e colocou tudo à disposição para que todos pudessem participar da celebração da Páscoa. E aí cabe um lembrete, só teve Páscoa porque teve purificação, né? A gente precisa lembrar disso com bastante detalhe. Bom, o tópico 2 fala dos últimos dias de Josias. A sua história termina de forma trágica e um tanto que abrupta, né? Como diz o nosso comentarista. E aí Uda, ela diz que ele vai morrer de forma pacífica, mas ele se opôs ao Senhor. Isso altera qualquer coisa na nossa vida quando a gente resolve se opor ao Senhor. Você vai ver isso no 2 Crônicas 35, 21. Porque essa ação de se opor ao Senhor custou a própria vida dele. E aí o tópico 2.1 é a guerra declarada ao Egito. Aí a gente vai ver que após estar tudo em ordem, o faraó Neco sobe para guerrear nos campos de Carquemes, conforme a gente leu no nosso texto bíblico básico lá, está lá escrito. Josias marcha para enfrentar ele. Neco manda mensageiro advertindo Josias: o que eu tenho com isso, rei de Judá? Pelo amor de Deus, o que eu tenho contigo? Não vem você guerrear contra mim. Ou seja, o próprio faraó Neco está dizendo para ele: não se meta nessa guerra, ela não é sua. A gente não está indo contra ti, mas contra quem provocou a guerra. Então não se opõe ao Senhor, que é comigo, pois Deus pode te destruir também. Então o rei manda essa advertência para os seus mensageiros e aí ele não escuta. Então a gente precisa ter muito cuidado, alertar aí os alunos, muito cuidado para a gente não querer entrar em guerra que Deus não está ao nosso favor. José foi morto a flecha lá no Vale de Megido ao atacar faraó Neco. Então nem o disfarce escondeu, uma morte repentina, a gente pode dizer assim, né? Então, 2 Crônicas 35, do 23 ao 25, vai relatar que ele foi levado para Jerusalém, onde foi enterrado. Jeremias, inclusive, estava lá, compôs um poema de lamento em homenagem a Josias, que está registrado em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. E após sua morte, Judá nunca mais teve bons reis. Foi uma degradação espiritual trágica. As suas obras, suas ações piedosas se tornaram uma tradição em Israel e estão escritas na coletânea de Lamentações. Isso é bom, ele fez muita coisa boa e ficou o legado marcado aí até os dias de hoje. O tópico 3 vai falar do trono de Judá depois do rei Josias. Os seus descendentes, seus filhos e seu neto reinaram sobre o reino do sul, foram subjugados ora pelo Egito e ora por Babilônia, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 1 e 7. Mas os seus descendentes foram os últimos reis de Judá e suas ações elevaram ainda mais a degradação da nação. Eles eram ímpios e não obedeciam ao Senhor. Por exemplo, Joacás, ele foi testa de ferro do Egito, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os exemplos ruins, que eram os exemplos dos seus antepassados. Joaquim, ele tinha uma dependência da Babilônia, então ele virou vassalo, acabou sendo forçado a virar vassalo por 3 anos, e isso também o fez tentar silenciar o profeta Jeremias. Ele fez também o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os exemplos ruins. Veja, eles continuam seguindo os exemplos ruins. Joaquim, que já era neto, fez o que era intolerável aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo do pai, fazendo tudo que era mal. Foi deportado para a Babilônia. E aí, nesse deslocamento, aí, nessa deportação, também estava o profeta Daniel. Você vai ver isso em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 7. Matanias foi obrigado a reinar e seu nome foi mudado para Zedequias, né? 2 Reis capítulo 24, verso 17. Também praticou tudo o que o Senhor reprova. Então o rei de Ezequias também perseguiu Jeremias. A gente vai ver que os irmãos e netos imitaram o pai e avô, mas Josias não. Então a opção de imitar o errado é a opção e escolha propriamente de cada um. Bom, na conclusão a gente vai ver que o rei Josias, ele fez grandes feitos, mas ele se deixou levar por um sentimento perverso de autossuficiência. Por isso foi morto sem dar prosseguimento às reformas e à purificação de Judá.
a gente tira algumas lições, eu repito algumas, existem outras, mas eu queria destacar apenas essas aqui. Por mais próximo que a gente esteja de Deus, Deus pode falar conosco por outra pessoa. Eu sou muito santo, oro muito, Deus falar comigo pessoalmente, quero ouvir pela boca de nenhum farol, pela boca de nenhum rei. Deus pode usar sim uma pessoa para te alertar de um fato. Então a segunda coisa é que a gente não deve entrar em guerra alheia, e o diabo sempre vai tentar nos envolver em guerras que não são nossas, em guerras erradas. Então cuidado com isso. E o terceiro é que a autossuficiência ela cega mesmo o cristão mais piedoso, e nesse caso a cegueira pode levar à morte antes do tempo, que foi o caso do monarca Josias. Bom, a gente viu que o desgoverno de seu pai e de seu avô foi corrigido por ele, ou seja, erros cometidos no nosso histórico familiar, eles podem se acabar conosco, eles podem ser abolidos em nós, se a gente resolver botar um ponto final nisso, um basta nisso. O texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, a gente vai ver que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. A gente vê aí um texto que louva e exalta aí a pessoa do monarca Josias. Glória a Jesus. O rei Josias foi de fato um grande líder, e como diz aí o pastor Alex Rodrigues em seu livro Didática Contemporânea, lá na página 147, se eu não me engano, ele diz: na área educacional, o líder é a pessoa capaz de transformar, influenciar e conduzir pessoas para que possam atingir seus objetivos. Então, professor, hoje você tem aí essa responsabilidade de capacitar, dando ferramentas de transformação, influenciando seus alunos e conduzi-los a, de fato, fazerem grandes reformas na vida deles para que eles possam atingir os objetivos, não apenas deles, mas sobretudo os objetivos que a palavra põe e propõe para a nossa vida. Eu me lembro do texto de Lucas, capítulo 15, que vai falar da dracma, né? Pois é exatamente ao acender a candeia que a gente vê valores que estão perdidos, e às vezes perdidos dentro de casa, que foi o caso aí dessa família que a gente acabou de ver. Mesmo assim, a gente vê que Deus permite uma reforma em pontos cruciais da nossa vida. Então eu sei que quando a gente acende a candeia, a gente pode sim colocar em ordem tudo que está em desacordo com a palavra. Então meu conselho, professor, é que se oriente os alunos hoje a acender a candeia e começar as devidas reformas. O Espírito Santo possa nos guiar, nos fazendo compreender os bons exemplos dos reis de Israel e Judá, para que a gente possa fazer o que é justo, agradável aos olhos do Senhor, obedecendo sim aos estatutos e preceitos do Senhor, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Esse é o meu pedido. Professor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer a Deus por sua vida e te convido a seguir o Crente Docente nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, o @Crente Docente, e se inscrever também no canal do YouTube, ativar lá as notificações, assim você vai acompanhar de perto todas as novidades que o irmão Edvanei coloca por aqui. Meu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.